A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E o tema que eu gostaria de abordar hoje, neste vídeo, é somente a Bíblia. Ou, como gostam de dizer os reformados, sola scriptura. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, né? Mas é o termo para afirmar a importância e a finalidade das escrituras na vida da igreja, na vida do cristão autêntico, não é mesmo? Pois bem, eu gostaria de ler alguns versículos, como de costume, e dar meu parecer. Eu dividi alguns tópicos, vou ler alguns versículos e comentar esses tópicos, que é muito importante para entendermos a importância das Escrituras Sagradas, a supremacia das Escrituras Sagradas. A ideia de que a Escritura Sagrada é Deus falando com a gente. Toda vez que a gente abre a Bíblia para lê-la, Deus começa a falar com a gente. Né? Se a gente lê ela com fé, acreditando no que está escrito nela, Deus fala com a gente através de sua palavra. Pois bem, o primeiro tópico é inspiração divina da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz para Timóteo: toda escritura é divinamente inspirada. Interessante que o termo que Paulo usa, no grego, é theospineia, que só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, que foi originalmente escrito em grego, né? E ele usa essa palavra tão específica, tão especial, simplesmente para afirmar a inspiração divina da palavra de Deus. Pois bem, também a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 ao 21, diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Note que Pedro, nessa passagem, ele faz duas afirmações importantes. A primeira, que a Escritura ela não vem de particular interpretação, mas ela foi produzida pelo mover do Espírito Santo na vida dos escritores. E esses escritores, movidos pelo Espírito Santo, escreveram seus livros, que formou a Bíblia Sagrada. Os 66 livros. Lógico que, em mente, provavelmente, tanto Pedro quanto Paulo estava se referindo ao Velho Testamento. Mas, como o próprio Pedro na sua carta, e depois mais pra frente a gente vai ver, ele afirma que a carta de Paulo fazia parte das Escrituras, era inspirada tanto quanto os livros do Velho Testamento. E João também, na sua carta, ou melhor dizendo, seu livrinho de Apocalipse, também fala que ele recebeu de Deus, recebeu de Jesus o que ele escreveu ali, as visões que ele escreveu ali. Então, tanto o Velho quanto o Novo Testamento são livros, conjuntos de livros inspirados por Deus. E Pedro fala uma coisa interessante aqui, que foram homens santos que Deus separou, né? Santos quer dizer separado para essa finalidade. E essa separação que Deus fez não foi simplesmente no momento que eles se converteram ou coisa do tipo. Não, essa separação já vem do ventre. Eles já nasceram assim, como diz lá a profecia de Jeremias, né, o livro do profeta Jeremias, que desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha separado ele para ser profeta das nações. Então, Deus desde o ventre separou esses escritores para escrever as porções bíblicas, né, que deu a formação para todas as escrituras sagradas, os 66 livros. E mais do que isso, Deus preparou a cultura onde eles nasceram, o tempo onde eles nasceram, tudo Deus preparou, tudo Deus controlou, tudo Deus criou, tudo Deus preservou para que esses homens escrevessem tudo aquilo que Deus queria, todo o conselho de Deus. E falasse exatamente o que Deus queria que eles falassem nas Escrituras Sagradas. Registrasse exatamente o que Deus queria que eles registrassem nas Escrituras Sagradas. Então, a gente vê que é muito mais do que simplesmente Deus ir lá inspirar, mas só que ele separou essas pessoas. Ele criou essas pessoas para isso, para escrever as porções da sua palavra, do seu santo conselho revelado nas Escrituras Sagradas. O segundo ponto é, sem erro, tudo que a Bíblia afirma em termos histórico, científico, filosófico e religioso está completamente correto. Todas as afirmações bíblicas estão completamente corretas, né? O interessante é que o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 35, Jesus, disputando com os fariseus, disse o seguinte: pois, se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Até aqui, até esse ponto. Jesus disputando com os fariseus, né? Porque começaram a criticar Jesus, porque Jesus se passava por Deus. De fato, Jesus era Deus, ele simplesmente estava falando o que ele era. Mas os fariseus não criam que Jesus era Deus. Mas, ironicamente, Jesus cita um salmo, eu vou deixar o salmo aí na caixa de diálogo, para rebater a hipocrisia dos fariseus. Porque nesse salmo, ele foi direcionado para as pessoas que exerciam autoridade. E eles receberam essa autoridade de Deus, de modo que Deus permitira que eles exercessem autoridade como Deus para poder julgar e administrar a vida do povo. E Jesus direcionou esse salmo para eles, porque eles também, praticamente, esses fariseus, os sacerdotes, eles também tinham essa função.
E eles eram chamados de deuses, mas não no sentido absoluto que Deus é, mas porque eles exerciam uma função que era característico da divindade, que é juiz e governo. Então, mas o mais importante disso que eu quero destacar é que Jesus falou que a escritura não pode ser anulada. Algumas traduções dizem, a escritura não pode falhar, não pode errar, depende da tradução, mas qualquer uma está correta. E o próprio Jesus dá testemunho que a escritura não falha. Tudo que ela afirma está correto e certo. Terceiro ponto, infalível. Tudo o que a escritura promete, ela cumpre. Logicamente que todas as profecias bíblicas ainda não se cumpriram. Ainda falta se cumprir a volta de Jesus, claro. Mas todas as profecias, principalmente relacionadas a Jesus, a sua vinda, a sua encarnação, né, a promessa do Salvador que Jesus foi cumprida, né? E eu quero ler um texto aqui, que é um testemunho do próprio Josué. E interessante que o nome Josué quer dizer Jesus em grego, né? Ou seja, Salvador. Josué foi uma espécie de Jesus do Velho Testamento ali, que Deus usou para poder fazer o povo entrar na terra prometida, no descanso. Foi auxiliar de Moisés. E ele dá esse testemunho aqui, interessante. Josué capítulo 23, versículo 14, que diz assim: E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, o testemunho de Josué falando que a palavra de Deus não falhou, quando Deus prometeu que eles iam entrar na terra prometida e ia tomar posse da terra. Aqui, Josué está mostrando que a palavra de Deus não falha. O que Deus fala, não falha. E Deus falou através dos profetas que registraram nas escrituras. Falou através dos discípulos e registrou nas escrituras. E tudo que foi escrito, tudo que está escrito, não falha. Principalmente as promessas que Deus tem pra gente e que ele revelou na sua palavra. O quarto ponto, sem contradição. A Bíblia não contém contradição. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim: E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O interessante aqui nessa passagem, meus irmãos, é que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, e o diabo usa as escrituras para tentar fazer Jesus errar. Só que Jesus dá uma invertida nele e mostra para ele que a escritura não se contradiz. Olha só que interessante. O diabo ele usou o Salmo 91, versículo 11 ao 12, para fazer com que Jesus se jogasse lá do pináculo do templo, né, do lugar mais alto do templo. E Jesus rebateu ele usando também a escritura, usando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, dizendo que Deus não deve ser tentado. Aí o diabo não falou mais nada sobre incitar a escritura novamente. Por quê? Porque até o diabo sabe que a escritura não tem contradição. Porque quando Jesus deu essa resposta para ele não falou mais nada. Porque a escritura não contém contradição. E Jesus mostrou isso pro diabo. Deuteronômio 6,16 não contraria Salmo 91, versículo 11 ao 12. E é uma coisa importante que vocês têm que ver, é justamente isso, meus irmãos, que toda a escritura, você tem que considerar o texto, o contexto, e ela nunca vai contradizer. Um versículo não vai contradizer um outro versículo bíblico. Um texto não vai contradizer outro texto bíblico. As escrituras não têm contradição, e Jesus mostrou isso pro diabo, e o diabo sabia muito bem disso, e ficou quietinho, não falou mais nada. O quinto ponto, autoridade divina da Bíblia. Deus falando e a Bíblia falando é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 17, ele diz assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui Paulo está falando de Faraó, né, no momento que ele estava oprimindo o povo, não querendo deixar o povo partir, sob o comando de Moisés. E Paulo, citando esse texto, ele fala que a Escritura falou a Faraó, a Bíblia falou a Faraó. Mas note agora que interessante, essa referência que Paulo pegou, como ela está escrita lá em Êxodo, no capítulo 9, versículo 13 e também no versículo 16. Diz assim, o versículo 13 primeiro. Então disse o Senhor a Moisés, note isso, diz o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã, cedo, e põe-te diante de Faraó. E disse-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva. E o versículo 16, mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado na terra. Note que em Romanos, Paulo fala que a Escritura disse a Faraó. E aqui, nesse texto de Êxodo, que eu acabei de ler, fala que o Senhor disse a Faraó. E aí, aqui no verso 16 a gente lê, mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, note que interessante isso, meus irmãos. Enquanto em Êxodo fala que o Senhor disse, assim diz o Senhor a Faraó, Paulo fala que assim diz a Escritura a Faraó. Veja que interessante. Então, o que quer dizer isso, meus irmãos? Que eu quero que vocês entendam. Que a Bíblia falando
e Deus falando é a mesma coisa. É o que Paulo mostrou aqui. Para Paulo, quem estava falando ali era a própria Escritura. Assim como para Moisés, ali no livro de Moisés, em Êxodo, era o próprio Deus falando acerca de Faraó ou para Faraó. Então, tem esse detalhe muito interessante, né? Inclusive, eu tinha pegado esse detalhe, eu tinha percebido esse detalhe quando eu li um livro de um certo autor que eu gosto muito. Para mim, o maior teólogo que existe hoje em dia. Vicente Tichuang. É Vicente Tichuang, eu não sei pronunciar o nome direito, mas ele tem um livro chamado Introdução à Teologia Sistemática, que é excelente. Eu recomendo que se vocês deveriam correr atrás desse livro, porque olha, foi através desse livro que Deus abriu muito minha mente em relação à própria palavra dele, me fez entender a palavra de Deus de uma maneira que eu não entendia, ver as escrituras de uma maneira que eu não via. E é com base até no que eu entendi, no que eu aprendi lendo esse livro, sobre as escrituras sagradas, sobre o que ele fala da Bíblia, sobre o que ele fala de teologia, que eu estou fazendo até esse vídeo aqui. Né? Alguns tópicos foram baseados até na leitura que eu fiz. Vale a pena você dar uma conferida. Mas então, esse tópico, o tópico 5, é o seguinte: a Bíblia falando e Deus falando é a mesma coisa. Quando você abre a Bíblia para lê-la, para meditar, para estudar, saiba que Deus está falando com você. Porque é a palavra de Deus inspirada que você está lendo. É o próprio Deus que está falando com você. É uma porção da mente de Deus que está se comunicando com você. Por isso que é importante você ler as escrituras com zelo, com reverência, com respeito, com atenção que ela merece. Porque é como se você estivesse dando atenção ao próprio Deus. E de fato é. Porque é a palavra dele. É ele falando. E eu mostrei que não há diferença entre Deus falando e a palavra falando. Com isso, afirmo que ela tem autoridade divina. Ela é inspirada, divinamente inspirada, e ainda tem autoridade divina para representar a mente de Deus para nós cristãos, a vontade de Deus para nós cristãos, o conselho de Deus para nós cristãos. O ponto 6 é: não pode ser adulterada. Outra coisa importante, as escrituras não podem ser alteradas. Né? E antes de me aprofundar aqui em alguns versículos, a gente conhece algumas seitas, algumas crenças que de fato fizeram isso. Né? A gente conhece os Mormons, que eles não adulteraram as escrituras em si, mas escreveram livros que têm a mesma autoridade da escritura. Então eles estão acrescentando. Assim também vale para o Adventismo, né? O Ellen White, que também com seus livros acrescentou até ideias que nem a escritura falava, como se fosse escritura. Né? E a gente conhece também os Testemunhos de Jeová. Esses alteraram as escrituras. Principalmente, por exemplo, se você for ler numa Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a chamada Tradução do Novo Mundo, lá você vai encontrar que eles colocaram um desenho minúsculo na parte que a própria escritura lá no Evangelho de João fala que Jesus era Deus, que o verbo era Deus, ou que a palavra era Deus. Porque eles não aceitam e não acreditam que Deus é parte da divindade. Né? Eles não acreditam na Trindade e não acreditam que Jesus é Deus, consequentemente. E, fazendo isso, eles adulteraram as escrituras. Esse sim, tiraram, né? E eu vou mostrar em alguns versículos aqui como isso vai ser perigoso e letal para essas pessoas no dia do juízo final. Então, teve inclusive até um certo pastor aí, que eu não vou citar o nome, né, mas todo mundo já conhece essa história, que ele falou que as escrituras precisam ser atualizadas. Quer dizer, a própria escritura está dizendo que ela não pode ser nem diminuída nem acrescentada. Muito menos contrariada. E a gente vê que pessoas contrariam as escrituras, acrescenta as escrituras, tira das escrituras. E isso vai redundar em terrível castigo diante de Deus. Deus vai cobrar isso aí, com juros e correção monetária. E eu vou ler aqui 2 versículos que mostram isso, a importância de que se não pode alterar aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Que está em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dele, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Né? Olha só isso, né? Deus falando que não era nem para diminuir, através de Moisés, né? Nem para diminuir e nem para acrescentar. Nem para diminuir, nem para acrescentar. Porque o que Deus revelou era o suficiente para que o povo fizesse exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem. Assim como no nosso caso, que temos agora a revelação completa, tudo que está revelado nas Escrituras é exatamente o que Deus quis revelar para que a gente obedecesse e fizesse aquilo que Ele queria que Ele quer, na verdade, que nós façamos. Também, outro livro importante nessa questão, está lá em outro livro, não, outro versículo também que reforça isso, está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Meus irmãos, isso aqui é pesado, meus irmãos. Né? Tudo bem que você pode falar, mas aqui João está falando do livro de Apocalipse. Mas só que a Bíblia, ela é a revelação completa de Deus. Completa. E o livro de Apocalipse está incluso. Ainda que João tinha em mente falar da própria revelação que ele recebeu de Jesus em Apocalipse, ela serve para toda a Escritura, porque ela está nas Escrituras, ela faz parte do canon, ela faz parte dos 66 livros inspirados por Deus. E, portanto, quem acrescenta aquilo que foi falado nas Escrituras, foi ensinado nas Escrituras, vai receber as pragas descritas no livro de Apocalipse, e por que não descrita em toda a Escritura. Uma delas é justamente não ter sua parte no reino de Deus, não ter a vida eterna, não entrar no reino de Deus. Então, é muito grave. Fora consequências que podem ocorrer ainda aqui nesta vida.
Então, olha como é sério esse negócio de ficar querendo adulterar a palavra de Deus, de querer atualizar a palavra de Deus, de querer acrescentar aquilo que Deus não falou, ou de querer tirar daquilo que Deus falou para se encaixar em interesses específicos, né? Em interesses maléficos, na verdade, para poder moldar a mente de Deus revelada nas Escrituras, a porção da mente de Deus revelada nas Escrituras, ao bel prazer da vontade humana, da vontade perversa humana, né? Então, agora vamos para o sétimo ponto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Quem já ouviu falar esse termo, né? As Escrituras interpretam a própria Escritura. Não é, e uma coisa que eu vou dizer aqui, a Escritura é tão suficiente, mas tão suficiente, que ela não precisa de fatores externos, além da própria Bíblia, para ser interpretada. Ela não precisa da história humana, não precisa de arqueologia, não precisa da ciência, muito menos da ciência. Filosofia, essas filosofias mundanas, gregas e pagãs, né? Essas filosofias de Sócrates, Aristóteles e sei lá mais o que. Não precisa das tradições dos homens, das religiões dos homens. A escritura sozinha é autossuficiente para se interpretar. E a forma mais segura de interpretar as escrituras sagradas é através das escrituras sagradas, não usando nenhum fator externo. Primeiro porque esses fatores externos, nenhum deles foram inspirados por Deus como foi as escrituras. As escrituras foi inspirada por Deus, e até onde eu mostrei aqui, ela é inerrante e infalível. E ela cumpre tudo que ela promete. Só que a história do homem, os livros de história, a arqueologia, a ciência, a filosofia, as religiões não cristãs, ou até as que se dizem cristãs, e a tradição dos homens, são tudo falíveis, são tudo questionáveis, são tudo duvidosos. Não dá para confiar, não dá para apostar sua vida nesses fatores externos para poder interpretar as escrituras sagradas. E como você faz para interpretar as escrituras sagradas de forma que você entenda realmente o que Deus quer mostrar na sua palavra? É muito simples. Eu vou citar aqui alguns exemplos para poder você entender como funciona esse negócio de usar essas escrituras para interpretar as escrituras. Um texto obscuro da Bíblia, você tem que usar um texto mais claro, que trata do mesmo assunto, só que mais claro, para você entender esse texto obscuro. Essa seria mais ou menos o critério, né? Você pega um texto que você não entende, ou que haja uma aparente, eu digo aparente contradição, porque a escritura não tem contradição, e se a gente achar que tem o problema não é a escritura, é a nossa capacidade de entender o que está sendo dito nas escrituras, que nos traz essa sensação de contradição, mas não é. É porque a gente é limitado mesmo e a gente precisa do Espírito Santo para fazer uma interpretação correta das escrituras. Não basta só ler as escrituras, mas tem que ter o Espírito Santo te guiando, te orientando e mostrando como se faz para interpretar corretamente. Mas olha só que interessante. Eu vou dar aqui um exemplo e você vai entender como funciona isso, né? Eu vou pegar aqui um caso interessante nas escrituras, né? Eu vou ler alguns textos e mostrar. O caso de Golias, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, diz assim: Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob. E El-Anã, filho de Jaare-Oragim, olha que nome complicado, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja a lança era a haste como órgão de tecelão. Olha só que coisa interessante aqui nesse combate, né? El-Anã feriu Golias. Peraí, El-Anã matou Golias? Não foi Davi que matou Golias? E o texto que mostra isso, né? Aqui, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 9. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do carvalho, eis que está aqui envolto num pano de trás do efode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. Aí é o que Davi disse. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dama. Né, que essa tradução formal é um pouco estranha. Mas dá-me a espada. Mas note aqui que o mais importante que eu quero que vocês notem é que aqui o sacerdote está confirmando, e Davi, obviamente, né, que foi Davi que matou Golias. Peraí, mas o texto que eu acabei de ler lá em 2 Samuel 21, 19 diz que foi El-Anã que matou Golias. E aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 19, diz que foi Davi que matou Golias, né? E tanto é que Davi é muito conhecido nas escrituras por ter matado Golias, matado o gigante, né? Ter tido esse feito de derrotar alguém que era várias vezes seu tamanho. Mas enfim, note isso. É uma aparente contradição? É só uma aparente contradição. Como eu vou fazer para resolver isso? Peraí, a escritura está se contradizendo. Eu vou procurar na história? Eu vou procurar na filosofia? Na vã filosofia do mundo? Eu vou procurar na ciência? Na arqueologia? Eu vou procurar entender que foi o erro do copista? Não tem erro nas escrituras. Tudo está na escritura, está do jeito que Deus queria que estivesse. Então, partindo do princípio que não há contradição na escritura, e esse texto parece ter uma aparente contradição, agora eu vou te mostrar como você vai fazer para resolver as aparentes contradições das escrituras. Apelar para a própria escritura. E a resposta está na escritura. Olha só que está lá em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. E tornou a haver guerra com os filisteus. E El-Anã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como um eixo de tecelão. Note que em Crônicas, né, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz que El-Anã feriu Lame, que é o irmão de Golias, e não foi o Golias. Então a própria escritura, vamos dizer assim, corrigiu a aparente contradição que tinha lá em
1 Samuel, né, em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 19, dizendo que Elhanan tinha matado Golias. Em 2 Crônicas, revela pra gente que, na verdade, ele matou o irmão de Golias. Então, eu busquei a solução na própria Escritura. A própria Escritura interpreta a si mesmo. A própria Escritura mostra o que é obscuro em um texto, ela mesmo clareia em outro texto que fala do mesmo assunto. Entende? Entendeu como é que funciona a Escritura interpretar a própria Escritura? Eu não precisei apelar para fatores externos, né? Ah, mas tem coisa que eu não entendo. Ou tem coisa que não faz sentido para mim. Continua orando, pede graça pro Espírito Santo que você vai entender. Eu também não entendia muita coisa das Escrituras, mas graças ao bom Espírito Santo, o Consolador, aquele que me ensina, muitas coisas foram desvendadas para mim na Escritura e fez eu entender. Como esse caso aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, né? O 8º ponto é o seguinte. Tudo que a história, a arqueologia, ciência, filosofia, religião e as tradições humanas afirmam que for contrário ao que a Bíblia afirma, deve ser descartadas completamente. A Bíblia tem supremacia sobre toda a área do saber humano. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, estão acima de toda a área do saber humano. E qualquer uma dessas áreas que contradiga as Escrituras, elas que estão erradas e devem ser descartadas. Eu vou pegar um exemplo, né? Os cientistas gostam de dizer que houve um Big Bang, que eles mesmos nunca conseguiram provar, essa que é a realidade, mas eles afirmam, para poder excluir Deus da equação da existência, da vida e do universo, eles dizem que houve uma explosão sem sentido também, que quem sabe-se lá quem provocou essa explosão, ou sabe-se lá de onde surgiu o material para que houvesse essa explosão, mas enfim, eles afirmam isso sem base nenhuma, sem justificativa nenhuma, simplesmente por rebelião mesmo, porque eles não gostam de Deus e eles querem excluir Deus. Muitos desses cientistas, né? Mas não puderam provar isso, mas afirmam isso como se fosse verdade, ensinam até nas escolas, a gente vê esse tipo de ensino, mas enfim. Aí fala que houve um Big Bang. Mas as Escrituras falam claramente que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou. A Escritura está falando que foi Deus que criou, não foi Big Bang, não foi explosão. E mesmo que houvesse uma explosão, tinha que ter alguém para provocar essa explosão. E também com capacidade para criar o material necessário para haver essa explosão. Mas nem a própria Escritura afirma que houve explosão nenhuma. Foi o próprio Deus que criou. E pelo poder da sua palavra. Ele trouxe do nada a existência todo esse universo e a vida que está nesse universo, né? Então, tudo que contraria as Escrituras, seja na história, na ciência, na arqueologia. Outro caso interessante falando em arqueologia, por exemplo, muitos alegam que Dário não existiu, né? Porque não acharam nenhuma evidência arqueológica da existência de Dário, né? Um rei persa, né? Mas a Escritura afirma que ele existiu. Então, só porque o cara não achou um pinico escrito Dário, com o nome Dário, porque ele parece que esses caras precisam de alguma coisa, sei lá, uma cueca de Dário achada no meio das pedras lá para confirmar que Dário existiu, para poder confirmar a Bíblia. A Bíblia não precisa disso. Eu acredito que Dário existiu, como todos os personagens bíblicos, até a existência de Moisés já questionaram, a de Jesus eles questionam. Eu acredito porque a Escritura está dizendo que ela foi divinamente inspirada e é inerrante. Eu não preciso da arqueologia para confirmar nada. O que a Escritura falou para mim já está falado e é verdade. É que nem o caso também do chamado período de silêncio, que não tem muitos documentos relacionados à saída do cativeiro de Judá, né? O período aí que chegou até o tempo de Jesus. Não tem documentos além do livro de Esdra e do livro de Neemias. Mas tem, as Escrituras. E aí é que tá o negócio. Então, qualquer coisa do saber humano, qualquer área do saber humano que vem contradizer as Escrituras, descarta. Desconsidera, porque quem tá errado é eles. Deus não erra. E sua palavra é inerrante. Então, se tem alguém errado na história, são os homens, com as suas áreas do saber, né? O 9º ponto. A Bíblia tem informações suficientes para que o que o homem precisa crer e fazer para agradar a Deus e receber suas bênçãos. Não há necessidade de um cristão procurar um psicólogo ou um coach, não sei nem falar o nome desses caras. Coaches, né? Aqueles caras que estilo autoajuda, que vem dizer que vem ensinar o povo aí com as suas autoajuda, para o povo superar as dificuldades e tal. O cristão não precisa dessas coisas. O cristão ele tem todo o conselho de Deus revelado na Escritura. É na Escritura que o cristão deve buscar amparo, orientação. É nas Escrituras que... mas tem coisa que a Escritura não fala. Não é que a Escritura não fala, tem coisa que a Escritura não fala do que você está passando. É que o que você deseja, o que você quer, é contrário às Escrituras. Ou é um pensamento que Deus não quer que você tenha que não esteja de acordo com a Escritura. Não é porque a Escritura não aborda todas as áreas da vida humana. Ela aborda sim. É porque o que você busca, às vezes, não está de acordo com a vontade de Deus. Você quer buscar em outros lugares. E detalhe, sim, as Escrituras têm todo o conselho que um cristão precisa para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus e, consequentemente, ser abençoado. Cristão não precisa de psicólogo. Mesmo porque a psicologia não pode ajudar um homem em nada. O que é um psicólogo? É um cara ou uma mulher que fica sentada lá te ouvindo falar. E que vai te passar algumas orientações, às vezes até orientações que estão nas Escrituras Sagradas. Mas e daí? Né? A diferença é que você está ouvindo do próprio Deus. Porque, como eu disse aqui, num dos pontos que eu abordei, a Bíblia falando e Deus falando é a mesma coisa. Quando você abre a Bíblia para ler, para estudar, Deus está falando com você. Deus te orienta. Você não precisa procurar psicólogo não, meu amigo. Você só precisa ouvir a palavra de Deus através de uma pregação bíblica, né, expositiva, ou através do teu estudo da Bíblia, teu devocional particular. E você vai ver Deus vai falar com você. É porque justamente você às vezes quer ouvir coisas para agradar você. E não coisas que Deus quer que você ouça, que vai fazer bem para você. Por isso que às vezes você vai achar que a Bíblia não está falando do seu problema específico, né? Que ela não está falando. É que você está procurando fazer aquilo que desagrada a Deus,
e você quer ouvir realmente aquilo que te interessa e não aquilo que você precisa ouvir. Então, para com esse negócio aí de correr atrás de psicólogo, de correr atrás de coach, não consigo nem falar esse nome. Corra atrás de Jesus através da sua palavra. Corra atrás de Deus através das escrituras, através do estudo, da meditação, do devocional da palavra de Deus. E Deus vai falar com você e vai te dar a orientação que você precisa ouvir para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Alguns textos aqui que eu quero ler, né? Em relação, falando disso, né? Tá em 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o próprio Paulo falando para Timóteo aqui que nas escrituras ele encontra tudo o que ele precisa para poder seguir na caminhada da fé, seguir a Jesus Cristo e estar preparado para fazer tudo aquilo que agrada a Deus, toda boa obra, né? Ter boas atitudes, boas ações e viver de uma forma que traz bênção para si mesmo, né? E o nome do Senhor é glorificado na vida desse cristão, que segue o conselho da palavra de Deus, que medita, que estuda, que mergulha na palavra de Deus. E Deus fala poderosamente com ele, e ele é abençoado consequentemente. Ele vive conforme as promessas da palavra de Deus. Ele vive conforme o poder que essa palavra promete. E faz proezas, faz milagres e maravilhas incríveis em nome de Jesus Cristo. Porque ele acredita na palavra e busca o conselho na palavra. E é dirigido e orientado por essa palavra. E não tem como ele ser atingido, não tem como ele cair, não tem como ele ser derrotado. Não precisa de psicólogo e nem de coach. Precisa do Jesus revelado nas escrituras. Precisa meditar na palavra de Deus e fazer conforme a palavra diz. Aí você vai ver se você não vai viver bem. Se você não vai ter uma vida boa diante de Deus e diante dos homens, né? Resumindo tudo que eu já falei até aqui, o que eu tratei nesse vídeo: inspiração da palavra de Deus, inspiração divina da Bíblia, de toda a Bíblia, dos 66 livros, a inerrância das Escrituras, o fato das Escrituras ser infalível, sem contradição, a autoridade divina das Escrituras, Deus falando e a Bíblia falando é a mesma coisa, e a suficiência das Escrituras, você não precisar correr atrás de nenhum outro meio para saber realmente o que fazer da sua vida. As Escrituras te mostram o que você deve fazer da sua vida. Você não precisa atrás, como eu disse, de psicólogo ou qualquer outro tipo de pessoa aí. A não ser que seja uma pessoa que esteja pregando a palavra de Deus e que te ensine a palavra de Deus, né? Que fale, te aconselhe através da palavra de Deus, porque o conselho de Deus está lá. E a pessoa que você procurar, tipo um pastor, um professor, um teólogo, desde que eles falam de acordo com a palavra de Deus e te aconselhem dentro da palavra de Deus, aí você, nesse sentido, você pode buscar em outras pessoas. Agora, buscar pessoas que nem sequer temem a Deus, nem conhecem a Deus, para buscar conselho de ímpio, para poder viver bem, meu irmão, aí é complicado. Ainda mais cristão fazer isso, né? Um cristão fazer isso é um absurdo. Mas enfim. E também fiel, né? Porque ela cumpre. Tudo que está escrito ali, ela cumpre. Jesus, por exemplo, falou, aliás, Mateus, né, narra no seu evangelho, que, citando uma passagem de Isaías, eu vou deixar aí a referência na caixa de diálogo, ele fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre suas pisaduras somos sarados. Quando você põe essa palavra em prática, você é curado da doença. Se você acredita no que está escrito, que Jesus levou tua enfermidade, você vai sarar. Então são promessas garantidas que se cumprem, ela é fiel. Se você crê nisso, você vai ser curado, seja qual for sua enfermidade, não importa que enfermidade você tenha. Nem que seja aquelas enfermidades que a medicina humana não dê mais jeito. Mas se você crer nessa palavra, você é curado. Então ela é fiel. Se você acreditar, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe. Espero que eu tenha sido claro. E tchau!